Olá, eu sou o pastor Adejarlan Ramos, bem-vindo ao nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva, deixe aqui o seu like, o seu comentário. É importante para que nós tenhamos um retorno e ver como você está recebendo esses vídeos. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre corpo, alma e espírito. Hoje nós estudaremos a lição de número 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. O texto bíblico, a leitura bíblica em classe, Salmos 139, 1 a 4 e 13 a 18. Nós vamos ler o texto áureo. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Salmos 139, 14. Nós vamos estudar nesta lição de hoje, a lição de número 2, acerca do corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Na lição passada, nós tivemos uma visão geral acerca da antropologia bíblica. Nós vimos na lição anterior uma síntese do pensamento bíblico acerca do homem. Nós destacamos na lição anterior o homem como uma unidade. Nós tivemos uma visão geral do homem, corpo, alma e espírito, e relacionamos isto e vemos isto como uma unidade, um ser integral, um ser composto de três partes distintas, mas formando uma unidade. Foi o que nós vimos na lição anterior. Na lição de hoje, especificamente, nós vamos estudar acerca do corpo. Uma das três partes distintas que compõem o ser humano é o corpo. E a nossa lição de hoje estudaremos, então, sobre o corpo humano à luz da Bíblia. Qual o objetivo de nós estudarmos acerca do corpo? O objetivo é nós despertar em nós um sentimento de reverência a Deus pelas coisas que Ele criou, especialmente o nosso corpo neste caso, e também vivermos uma vida equilibrada diante de Deus. Então, quando nós estudamos sobre o ensino bíblico acerca do corpo, nós criamos uma reverência maior por Deus, por vermos a sacralidade do corpo, e também nós somos motivados a viver uma vida mais equilibrada diante do nosso Criador. Essa é a importância, então, de nós estudarmos acerca do corpo humano. Bem, o corpo humano, ele é o aspecto físico do ser humano. O corpo humano, ele é físico, ele é tangível, você pode pegá-lo, né? Ele está sujeito a investigações em laboratório, mas existem dimensões acerca do corpo humano que são misteriosas, né? Existem dimensões que são misteriosas. O estudo acerca do homem ou da dimensão corporal do homem é muito relevante, é muito importante, foi objeto de estudo desde a antiguidade. No latim, nós temos uma expressão homo somaticus. A expressão homo somaticus, que é uma expressão do latim, está relacionado à dimensão corpórea do homem, é uma expressão um tanto quanto rara, mas foi muito utilizada nos tempos antigos, nos tempos, por exemplo, do apóstolo Paulo, nos tempos de Firo de Alexandria, eles usavam muito essa expressão homo somaticus. Nós temos algumas expressões em latim para se referir a aspectos distintos acerca do homem, como homo sapiens, homo vivens, homo religiosos e o homo somáticos, né? São expressões para se referir a aspectos, então, da existência humana. No caso específico, a expressão homo somáticos, ela se refere à dimensão corporária ou corpórea do ser humano. A expressão homo somáticos, ela se refere à dimensão corpórea do ser humano. É bom lembrar que, historicamente, o estudo acerca do corpo humano, a reflexão filosófica acerca do corpo humano, o corpo humano foi objeto e tem sido objeto de reflexão filosófica ao longo dos tempos, ao longo da história. Se você estudar toda a história do pensamento humano, você vai ver reflexões filosóficas acerca do corpo humano. Platão, Aristóteles, Firo de Alexandria, Agostinho, Tomás de Aquino, René Descartes, Spinoza, Leibniz, Schopenhauer, Nietzsche,
Heidegger, Sartre, enfim, e dentre outros filósofos, eles produziram reflexões acerca do corpo humano, né? Em geral, porém, salvo os existencialistas, esses autores que nós acabamos de citar, eles não consideram o corpo humano em si mesmo, mas o veem exclusivamente em relação com a alma, né? Eles não se ocupam do corpo no início de suas reflexões antropológicas, mas no fim. Tal procedimento não é seguido apenas pelos platônicos, como Platão, Plotino, Descartes, Leibniz, os quais identificaram o homem com a alma. Logicamente, estudam antes de tudo e sobretudo mas também pelos filósofos aristotélicos, Aristóteles, Thomas, Luke, que, no entanto, veem no corpo uma parte essencial do homem. Então, você pode observar que a reflexão, que o estudo acerca do homem, ela vem desde a antiguidade, né? A nossa lição, inicialmente, ela fala sobre o racionalismo e o cientificismo. Como nós falamos, o ser humano pode ser investigado em laboratório, ou a dimensão corporal do ser humano, como eu disse agora há pouco, é tangível, é sujeita a investigações, mas existem muitos elementos misteriosos no corpo humano que vão além desses aspectos que não podem ser explicados nem mesmo pela mais moderna ciência, muito menos pela filosofia. A René Descartes, os racionalistas, eles propugnavam que a razão humana seria capaz de dar respostas a todas as perguntas do homem, sem necessidade da fé. O racionalismo, então, passou a representar a tentativa de julgar, de avaliar todas as coisas à luz da razão, no desejo de liquidar completamente o sobrenatural. Desde então, nós vimos que a filosofia, a história da filosofia, ela se sucedeu de forma cíclica através de tantas escolas que surgiram, elas então trazer explicações acerca do homem. Poderíamos dizer explicações terminativas, mas elas não conseguiram, né? O racionalismo não conseguiu. Também, filha do racionalismo, nós temos o cientificismo. Cientificismo nós podemos definir como a doutrina segundo a qual a ciência, em virtude dos seus formidáveis avanços, é capaz de resolver todos os problemas humanos, inclusive os de ordem metafísica e espiritual. Ou seja, você pode observar que tanto o racionalismo quanto o cientificismo, eles têm essas pretensões humanas que nós poderíamos adjetivar como soberbas pretensões humanas, que depois de séculos de pesquisas, de reflexões, né, os grandes cientistas do mundo, eles admitem que ainda se sabe muito pouco sobre a fisiologia humana. Então, não obstante todas as reflexões ao longo da história, todas as teorias que foram criadas, os estudiosos, né, eles reconhecem, os pesquisadores, os cientistas, que tem muita coisa ainda que é desconhecido sobre o homem, sobre a existência humana. Ou seja, daí que entra a importância, então, da antropologia bíblica. Nós sabemos que a ciência ela é relevante, nós sabemos o lugar e a importância que a ciência tem para a vida humana, os avanços têm tido grande relevância em todos os aspectos da existência humana, em diversas áreas, mas inclusive na área da medicina, no aspecto do corpo humano, mas somente através da revelação, e nesse caso a revelação escrita das Escrituras, é que nós podemos então ter uma compreensão mais correta, mais clara e mais confiável acerca da existência humana. Embora a Bíblia não seja um livro exaustivamente que trate sobre este assunto, mas ela trata aquilo que é essencial. Obviamente que a Bíblia não é um livro científico, ela não é um livro de fisiologia, mas ela traz uma visão correta acerca da verdade de Deus, acerca do homem.
Na primeira parte, então, da nossa lição, do comentário da nossa lição, nós temos aí a maravilhosa obra de Deus, do pó da terra. Nós vamos, então, inicialmente falar sobre os propósitos do corpo humano e vamos também vislumbrar um pouco sobre essa maravilha do corpo humano. Podemos traçar, né, uma linha que o ser humano vai do pó da terra para a glória. Olha o plano que Deus estabeleceu para o ser humano. O ser humano criado do pó da terra, ele é destinado à glória. Isso através de Cristo Jesus. Isso é algo glorioso acerca do homem. Então, inicialmente, nós vamos, nessa primeira parte do nosso comentário, primeiro nós vamos falar sobre a função do corpo. Qual é a função do corpo, a função corporal? Nós temos a dimensão corporal, que nós chamaríamos de corporeidade. A corporeidade é um dos aspectos, então, da existência humana. O corpo é essencial para o ser humano. Sem o corpo, nós não podemos alimentar-nos, nós não podemos reproduzir, aprender, comunicar, divertir. O corpo tem uma função muito relevante, muito importante. É mediante o corpo que o ser humano ele é um ser social. O corpo faz o homem, então, se sentir no mundo. Então, primeiramente, nós podemos falar do corpo, da função mundanizante do corpo. É através do corpo que nós, então, nos mundanizamos, ou seja, nós nos sentimos um ser no mundo. É por obra do corpo que o homem faz parte do mundo. Ele se reconhece constituído dos mesmos elementos do mundo, sujeito às mesmas sortes e às mesmas leis. Isso acontece por causa do corpo. Então, a função mundanizante, esse é um dos aspectos da função, então, do nosso corpo. O nosso corpo também, além da função mundanizante, ele tem a função epistemológica. O corpo é um instrumento necessário do conhecer. Isso foi sempre admitido ao longo da história, né? Nós temos, então, essa função epistemológica. Uma das contribuições, então, do nosso corpo é essa função de conhecer. É através do corpo que nós, então, conhecemos. A função também está relacionada aí ao aspecto gnosiológico, né? É um instrumento, então, para a gente conhecer. E é tão relevante e tão importante essa dimensão epistemológica que nós não apenas conhecemos o que está fora de nós, mas nós também podemos nos autoconhecer. Ou seja, nós temos autoconsciência. Esse é um aspecto distinto, então, do ser humano em relação aos demais seres. O ser humano, ele tem a capacidade de autoconsciência. Ele tem consciência da existência de si mesmo, diferente, então, dos demais seres. Isso acontece, então, por causa do corpo. Nós temos, então, o conhecimento do mundo, o conhecimento externo, e nós podemos, então, conhecer a nós mesmos. É o que nós estamos fazendo agora. Nós estamos estudando acerca de nós mesmos através das Escrituras, através da palavra de Deus. Então, a função epistemológica. Outra função do corpo humano é a função econômica. O corpo, ele é indispensável para nós possuirmos existência. Eu existo possuindo um corpo. Quando eu perco o corpo, eu deixo de existir, eu morro. Não apenas o possuir de cada coisa passa através do corpo. Com efeito, apenas aquilo que possa entrar em contato por meio do corpo pode ser por mim reclamado como meu. Então, uma das características humanas é a posse. Eu, como ser humano, eu posso dizer, isto é meu. Mas para mim dizer que algo é meu, eu tenho que relacionar aquilo com o meu corpo. Se eu digo, por exemplo, que este livro é meu, então eu relaciono este livro com o meu corpo. E aí está a função, então, de posse, a função econômica. O nosso corpo, então, através do nosso corpo, nós temos essa capacidade de dizer, então, que algo ele é nosso. Bem,
Veja que eu digo que algo é nosso, não, eu usei o exemplo do livro, mas eu posso usar também uma propriedade, uma casa, um bem. Então, sempre, para mim afirmar que algo é meu, eu relaciono isso, então, com o meu corpo. Outra função, então, do mundo, do nosso corpo, digo, é a função, então, espiritual, né? Que alguns chamavam de função ascética. O nosso corpo tem essa dimensão também espiritual. As nossas práticas, as nossas atitudes, é com o corpo que nós prestamos culto, é com o corpo que nós reverenciamos o ser criador, né? Uma das dimensões do culto é a dimensão corporal. Inclusive, o corpo ele tem uma participação no culto. Nós temos no Novo Testamento, por exemplo, a dimensão corporal do culto, quando Paulo diz que quero que os homens orem em todo lugar levantando as mãos. Veja que levantar as mãos fazia parte, então, de um ato litúrgico, de um ato de oração. Dentre outros, né, como se ajoelhar, por exemplo. Isso é a dimensão, então, da espiritualidade, a dimensão espiritual, então, do nosso corpo. O nosso corpo, então, tem essa dimensão espiritual, né? O nosso corpo também, ele tem a dimensão de se ver, né, como um ser, que alguns chamam de antropológica. É a dimensão do ser do homem, que muitos estudiosos, então, dizem. É um componente, então, essencial do ser humano, né? O ser humano, ele é um ser infinito, ele é um ser que tem uma dimensão muito além do seu corpo, mas o seu corpo é que faz a gente sentir que nós temos uma dimensão que vai além dele mesmo. Ou seja, nós temos um aspecto, então, transcendental. O homem transcende a dimensão da somacidade. O homem vai além, então, do seu corpo. Então, esse sentimento, esta visão de que o homem vai além, então, do seu corpo, o homem transcende, é o que alguns chamam, então, de implicações ontoantropológicas, então, do ser humano, do corpo humano. Então, veja, isso que nós falamos aqui são, então, a importância, então, do nosso corpo, né? Através do corpo, então, nós podemos exercer todas essas funções que nós acabamos, então, de enumerar. Vamos falar um pouco agora, ainda seguindo essa primeira parte do nosso comentário, sobre a maravilhosa obra de Deus que é o corpo. Nós mostramos aí a função do corpo, mas agora nós vamos, então, nos admirar, né, diante dessa dimensão corporal. O corpo humano sempre tem encantado o próprio ser humano, né? É algo encantador. O seu mecanismo, o seu funcionamento, o conjunto, então, das suas partes, sejam em partes ou sejam agindo em conjunto, né? Por exemplo, a perfeição do aparelho circulatório, dos tecidos nervosos, a estrutura dos nossos olhos, dos nossos ouvidos, do nariz, o local, a posição onde o nariz se encontra, a boca. Outro fator também muito encantador e surpreendente é o desenvolvimento do corpo humano. Enquanto o animal nasce geralmente com o corpo já perfeito, inteiramente pré-fabricado, pelo qual ele se torna independente já desde os primeiros dias, o homem nasce com um corpo que está ainda em fase de estrutura. O corpo é ainda bastante frágil, privado, então, de autonomia. O que dizer, por exemplo, do nosso cérebro? Calcula-se que o cérebro humano é composto por cerca de 9 milhões de células nervosas, enquanto que o corpo humano é formado por 1 trilhão de células. O comprimento total dos vasos capilares de um homem normal alcança 100 mil quilômetros. O comprimento dos vasos capilares dos rins é de 60 quilômetros. A dimensão dos capilares abertos e distendidos em superfície forma um total de 6 mil metros quadrados.
A superfície dos alvéolos pulmonares em extensão forma quase 8.000 metros quadrados. Vejam bem essa dimensão, então, do nosso corpo, né? Essa beleza, então, da criação. O corpo humano, ele foi criado do pó da terra, ele tem uma dimensão física que possui 208 ossos, cerca de 500 músculos, o peso do sangue de um adulto é de 15 quilos. O coração, ordinariamente, tem o diâmetro de 15 centímetros, bate 70 vezes por minuto, 4.200 por hora, 100.000 mais ou menos em cada 24 horas e 40 milhões por ano, sem interrupção. Cada pulsação desloca 44 gramas de sangue. Esse deslocamento em 24 horas é de 5.850 quilos diários. Esse órgão fantástico faz circular o equivalente a 2.000 galões de sangue pelo espaço de 12.000 milhas, ou seja, 19.200 quilômetros de veias todos os dias. Em 12 horas cria a energia necessária para levantar o peso de 65 toneladas a uma altura de 30 centímetros. Existem ainda outras verdades interessantes em relação ao corpo humano. Um piano grande não tem senão 8 oitavas, eu digo 7 oitavas e meia de notas ou teclas, enquanto o ouvido humano conta com 12 oitavas. O piano tem 200 cordas, enquanto o ouvido possui 24.000. O piano de cauda ocupa muito espaço, mas o ouvido humano ocupa menos de 1 polegada cúbica. A retina do olho é minúscula, mas não obstante contém 120 milhões de células nervosas, de maneira que o cristalino muda automaticamente de espessura, segundo a necessidade de focalizar em vista um objeto próximo ou distante. O corpo é formado do pó da terra, tem 18 elementos. 18 elementos que compõem o corpo humano são essenciais à vida humana. 72% de oxigênio, 14% de carbono, 9% de hidrogênio, 2,5% de nitrogênio. Os restantes 3,5% se compõem de pelo menos 15 elementos, como cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro e vestígios de iodo, ferro, cobre, zinco, etc. Não existe no corpo humano qualquer elemento químico que também não possa ser encontrado na Terra. Somente o oxigênio se encontra no corpo, em sua condição elementar. Os demais elementos estão em combinação com outros e é impossível separá-los. Vejam bem, uma pesquisa feita que se os elementos que compõem o ser humano fossem calculados em valores, o homem valeria 6 milhões de dólares, o corpo humano, né? Avaliando então em valores. Vamos ainda, para você ver a singularidade então do corpo humano, eu gostaria de compartilhar com você do livro Indescritível, sem devocionais sobre Deus e a criança, e a ciência, digo, é um livro específico para criança, mas eu gostaria de compartilhar para você ver a grandeza, então, do corpo humano, a grandeza do corpo humano. Olha, por exemplo, os ossos, né? Os ossos são os que nos separam da água viva, também conhecido como medusa. O corpo de uma pessoa adulta tem 206 ossos e mais da metade está nas mãos e nos pés. O fêmur é o osso mais longo, enquanto o estribo, que está no ouvido, é o osso menor. Os ossos fazem muitas coisas pelo corpo. Por exemplo, os ossos mantêm você de pé. Eles formam o esqueleto e dão forma ao corpo. Os ossos fornecem uma estrutura para os músculos para que você possa andar. E, além disso, protegem os tecidos moles e os órgãos. Armazenam minerais que o corpo precisa, como o cálcio. A medula óssea
O material que está dentro dos ossos é uma fábrica de células do sangue. Portanto, os ossos do esqueleto são muito importantes, embora não sejam os únicos ossos que nós possuímos. Olha os ossos humanos, que maravilha, que encantador são os ossos humanos. Olha agora os ouvidos humanos, né? Ouvidos humanos. O ouvido humano é uma criação incrível. Os ouvidos não permitem apenas que nós ouçamos, mas também nos ajudam no equilíbrio. O fato de nós ficarmos em pé está relacionado aos ouvidos. Nos auxiliam, então, né? Os elementos que nós temos dentro do ouvido nos auxiliam. Os ouvidos nunca param de funcionar, mesmo quando você está dormindo. Os ouvidos funcionam capturando as ondas sonoras do ouvido externo, que é chamado de pavilhão auricular. Essa é a parte do ouvido que você vê. As ondas sonoras afunilam-se no ouvido médio, onde se transformam em vibrações e depois viajam para o tímpano. Dali eles fluem para a cóclea, que está localizado no ouvido interno. Em seguida, as ondas sonoras vão para o cérebro, que junta tudo isso e diz o que você está ouvindo. As maravilhas do ouvido humano. A audição é um grande presente de Deus. Falemos agora, além da audição, sobre o DNA. O DNA humano, um milagre, podemos dizer. Você sabia que você é um milagre? Você é um milagre dos milagres. Nós, humanos, somos um milagre incrível e fantástico. Mesmo que você seja pequeno, comparado à vastidão do universo, você foi criado à imagem de Deus. Você começou no ventre da mãe, quando Deus criou um modelo único e nunca antes visto de como ele formaria você. Pense nisso como um projeto que é a planta usada pelos construtores para edificar um novo edifício. O seu projeto, o nome dele é DNA e contém todas as informações de como você se parece e funciona, como a cor dos seus olhos, dos cabelos, a forma das unhas dos pés. O seu DNA, ele descreve exatamente como Deus queria que você fosse. E nunca houve e nunca haverá outro código ou modelo do DNA como esse. Em toda a história e futuro da raça humana, há apenas um você. Você é único. Eu sou único. Em toda a história da raça humana, não vai haver um outro você. Você é você. Eu sou eu. Nunca mais vai haver um outro eu. Os cientistas descobriram que o código do DNA que Deus fez para você é de 3 bilhões de caracteres. Um caractere é como uma letra ou um número. O código do DNA foi plantado dentro de cada célula do seu corpo. É por isso que todas as células funcionam e crescem de acordo com o mesmo plano mestre. O seu corpo tem 37,2 trilhões de células e cada uma delas segue o grandioso projeto de Deus. O seu código do DNA é tão longo que se o DNA de apenas uma célula fosse esticado, teria 1,80 metros de comprimento. Se você esticasse o DNA de cada uma de todas as suas 37,2 trilhões de células, chegaria à Lua e voltaria, não apenas uma vez, mas 150 mil vezes. Veja a maravilha do DNA. Falemos agora sobre o nosso olho. Dê uma olhada aí ao seu redor. Você está me vendo agora através desse vídeo, através do seu olho. Você vê luzes, você vê cores, você vê movimentos, você vê coisas minúsculas, você vê coisas enormes. O seu olho é um presente de Deus. Ele começou a fazê-lo quando você ainda estava no ventre da sua mãe, quando você tinha cerca de 5 meses de desenvolvimento, 1 milhão de terminações nervosas ópticas, que é uma palavra, podemos dizer, chique, para referir-se a algo que tem a ver com os olhos. Estendeu-se do seu cérebro para encontrar outro 1 milhão de terminações nervosas ópticas que se estendiam do seu olho. Todos os 2 milhões combinaram-se perfeitamente. Dá para você imaginar como se combinam 2 milhões de fios diferentes e fazer com que todos funcionem
corretamente? Foi isso que Deus fez. Tudo isso aconteceu em 5 meses de crescimento, mas você ainda não conseguia ver nada. Sabe por quê? Porque os globos oculares estavam cobertos de pele. Mas por volta do 6º mês, uma coisa milagrosa e misteriosa aconteceu. A pele separou-se e você ficou com pálpebras. O tempo todo você ainda estava dentro do ventre da sua mãe. O Deus que criou todas as maravilhas deste mundo, criou também os seus olhos para que você pudesse ver as maravilhas de Deus e pudessem também louvá-lo. Que incrível! Os camaleões têm os olhos mais curiosos que nós conhecemos, pois olham ao redor. Literalmente, o camaleão possui uma visão circular de 360 graus e consegue ver o tempo todo ao redor do seu corpo. É porque os camaleões não têm pálpebras como os humanos. Em vez disso, tem um cone ao redor de cada olho, como uma pequena abertura para a pupila. Vejam as maravilhas. Vamos falar agora um pouco sobre os cabelos. As maravilhas do nosso cabelo. Os cabelos e os pelos estão em todo lugar. Estão na cabeça e na pele. Formam as sobrancelhas, os cílios, até crescem nos ouvidos e no nariz. Na verdade, os únicos locais onde pelos e cabelos não crescem são nas palmas das mãos, nas plantas dos pés e nos lábios. Os cabelos não existem apenas para a aparência, eles têm um propósito. Os cabelos da cabeça ajudam a mantê-la aquecida. Os cílios impedem a entrada de poeira e sujeira nos olhos, enquanto as sobrancelhas ajudam a não deixar entrar o suor e a chuva, sem mencionar o fato de te darem aparência ao rosto de chocado e surpreso. Os pelos do nariz e das orelhas ajudam a evitar que os germes, o pólen e as outras partículas de matéria entrem no corpo. O cabelo e o pelo crescem de um órgão especial que está sob a pele, chamada folículo. Em média, a pessoa tem 100 mil folículos na cabeça e mais de 5 milhões em todo o corpo. É muito cabelo e pelo. E olha isto, Deus conhece todo o cabelo e pelo de cada folículo. Você não consegue contar todos eles, mas Deus pode. As maravilhas, então, do nosso cabelo. Falemos agora, para admirarmos mais ainda, sobre as bases de todas as matérias, do nosso corpo. O átomo é minúsculo, muito pequeno. De fato, 125 milhões de átomos podem caber em um ponto, como o ponto que termina a frase anterior, aliás, esta frase também. Apenas uma célula do seu corpo tem cerca de 100 trilhões de átomos. Uma célula do seu corpo tem cerca de 100 trilhões de átomos. O seu corpo tem aproximadamente 37,2 trilhões de células. Se você multiplicar 100 trilhões por 37,2 trilhões, o seu corpo terá um montão de átomos. Mas as coisas ficam ainda menores, porque os átomos são feitos de coisas ainda menores chamadas prótons, nêutrons e elétrons. Esses são feitos de coisas menores, chamado de quarks e leptons. Um dia ainda descobriremos como são feitas essas coisas menores. A ciência continua avançando e estudando. Falemos agora, para nós admirarmos mais ainda, a nossa pele. Nós temos a pele. Há muito mais na pele do que os olhos veem. Primeiro de tudo, a pele é um órgão, assim como o coração, os pulmões e os rins. Na verdade, é o maior órgão do corpo. Uma pessoa de tamanho médio tem 2 metros quadrados de pele. É mais ou menos o tamanho de um pequeno cobertor. A pele apresenta-se em cores diferentes, todas elas criadas por Deus, que usou um pigmento chamado melanina. Pense na melanina como um artista pensa na tinta. Quanto mais melanina você tiver, mais escura será a sua pele. Quanto menos tiver, mais clara será a sua pele. A pele não apenas cobre os ossos e músculos, mas também sente o ambiente ao redor e ajuda a controlar a temperatura do corpo. Olha a função da pele. A pele transpira para esfriar-se quando você está com calor e fecha os poros
para manter o calor. Por exemplo, os arrepios, quando você está com frio. Entretanto, uma das funções mais importantes da pele é proteger o restante do corpo de lesões e doenças. A pele, ela é como um escudo para o corpo. Enquanto a pele é o escudo do seu corpo, podemos dizer que Deus é o escudo do seu coração, da sua mente e do seu espírito. Falemos agora sobre o cérebro. Se nós já admiramos de tudo isso, você imagine o nosso cérebro. Seu cérebro é muito mais do que uma bolha de 1,5 quilos de geleia enrugada e cinza rosada. O cérebro é mais rápido do que o computador, mais rápido. Ele controla todo o seu corpo, a respiração, a batida do coração, o sono e tudo mais. Ele diz o que você está vendo, cheirando, saboreando, ouvindo e tocando. O cérebro faz o seu pensamento, armazena as suas memórias e imagina os seus olhos. Diz para você quando rir, quando chorar e o que fazer quando está zangado. Os cientistas ainda não descobriram tudo o que o cérebro faz. Definitivamente não entendem como ele faz tudo o que faz. Deus, ele criou o nosso cérebro. No Salmo 139, o versículo 14, está escrito que Deus nos criou de um modo assombrosamente maravilhoso. E para nós concluirmos esta parte, nós vamos falar acerca do coração. Quando você coloca a mão no peito, você sabe e você ouve aí um tum-tum. Esse tum-tum do nosso coração, essa batida que nós ouvimos, né? É o nosso coração. Sabe quando ele começou a bater? Depois de estar por apenas 22 dias no útero de sua mãe. Com 22 dias no útero da sua mãe, o seu coração começou a fazer tum-tum e nunca mais parou de bater. Está batendo até hoje. Só vai parar o dia que Deus determinar que chegou o seu momento final. Agora que você é muito maior, o seu coração tem muito mais trabalho a fazer. O coração, ele cresce até ficar do tamanho do seu punho e agora bombeia sangue pelos 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos que há no seu corpo. O coração é incrível, porque aquele que colocou as estrelas lá no espaço sideral, ele colocou o coração dentro de nós. Veja a grandeza, então, do nosso coração. Eu falei tudo isso, claro que nós selecionamos. Veja que nós não estamos falando sobre todos os órgãos do nosso corpo. Imagine se nós falássemos sobre todos os órgãos do nosso corpo, como é objeto de estudo da fisiologia. Que grandeza maravilhosa! A maravilha obra de Deus, a maravilhosa obra de Deus é o que diz então neste momento. Agora, o texto diz da nossa lição que nós fomos formados do pó da terra. Esse é um elemento fundamental da antropologia bíblica. O homem não é produto de evolução. Você acha que tudo isso que nós falamos acerca do corpo humano teria surgido por acaso? Teria sido produto de evolução? Essa é uma maravilha, então, da criação. Deus é o criador do corpo humano. Deus é o criador do homem. Nós não cremos que o homem é processo de evolução. Nós cremos, conforme a revelação das Escrituras, que Deus, ele é o criador. Deus, ele é o autor da vida. Deus, ele criou o homem do pó da terra. Deus, ele é o autor da vida. Quantos sistemas nós temos em nosso corpo? A biologia que eu diga, e tudo foi criado então por Deus. Através de Adão, a partir de Adão, Deus criou então toda a raça humana. Cada ser humano é obra única então das mãos de Deus. Né? Deus também nos criou com a nossa individualidade, com o nosso sexo, homem ou mulher. Veja as maravilhas então da obra da criação. Deus nos criou de forma individualizada. A individualizada formação integral é o que diz o ponto 3 da nossa lição. Então, primeira parte do nosso comentário, a maravilhosa obra de Deus. Segunda parte do nosso comentário, que é o corpo e a glória de Deus. O divino tecelão. Lá no Salmo 139, que foi inclusive o texto áureo, o salmista disse: Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. O salmista estava louvando a Deus e disse que Deus o criou. A razão dele o louvar é porque ele foi criado por Deus de uma forma
assustadora, de uma forma maravilhosa. Foi a expressão, então, que ele utilizou. A Bíblia, agora nós partindo para um aspecto teológico, nós falamos aqui do aspecto biológico, mostramos aí a grandeza do corpo humano do ponto de vista biológico, e nós ficamos admirados. Mas agora vamos ver o corpo do ponto de vista teológico, conforme as Escrituras. O corpo humano na Bíblia, ele recebe vários nomes, são expressões metafóricas que a Bíblia utiliza para se referir ao corpo. Por exemplo, um dos mais comuns é casa ou tabernáculo. Aparece em 2 Coríntios 5 e o versículo 1, a expressão casa, tabernáculo era barraca. Era muito comum no mundo antigo habitar em tendas, barracas. O nosso corpo é chamado de barraca, de tenda. Por quê? Por causa do aspecto temporal do nosso corpo. A barraca, a tenda, não era uma habitação permanente, mas era uma habitação temporária. Nós estamos habitando temporariamente nesse corpo. Por isso é chamado, então, de casa ou tabernáculo. Nós estamos peregrinos aqui nesta terra. Enquanto uma pessoa era peregrina no mundo antigo, ele habitava em casa, em tabernáculo, digo, em barracas. E nós somos peregrinos aqui neste mundo, estamos a caminho da eternidade. Por isso, nós então habitamos neste corpo. Ele é chamado também de a bainha da alma, é um invólucro. O corpo também é chamado de templo, o lugar onde Deus habita. São expressões que a Bíblia utiliza para se referir ao corpo. Alguns filósofos na antiguidade, eles falavam do corpo com desprezo. Inclusive, alguns filósofos, eles viam o corpo com um certo... O corpo seria um estorvo à alma. O corpo, então, era algo que estorvava a alma, criava dificuldades para a alma. E os filósofos, então, almejavam um dia quando a alma estaria, então, livre dessas suas complicações, dessa roupagem, quando ela deixasse essa dimensão corporal. Era essa visão que os filósofos tinham. O corpo, então, era um aprisionamento para a alma. Quando a pessoa morria, a alma, então, deixava essa prisão que era o corpo. A Bíblia não trata o corpo com desprezo, mas a Bíblia apresenta o corpo como obra de Deus, inclusive usado também para a glória de Deus. 1 Coríntios 6 e o versículo 20, devemos utilizar o nosso corpo para a glória de Deus. O nosso corpo é terreno, ele está sujeito às enfermidades, ele está sujeito à morte. O apóstolo Paulo diz que nós gememos, 2 Coríntios 5, versículo 2, no desejo de ser revestido do que é celestial, mas com a vinda de Cristo, nós teremos então um corpo glorificado. Bem, pensemos ainda dentro desse aspecto do corpo, e aqui nós podemos traçar uma teologia do corpo, embora não vamos nos aprofundar muito nisso, mas vamos dar uma visão geral aqui de uma teologia do corpo. Primeiro, o corpo foi criado por Deus, Essa é uma dimensão. O corpo também, ele tem o aspecto sexual. O aspecto sexual, então, do nosso corpo. Deus nos criou macho e fêmea, ainda que a sociedade dos dias de hoje queira mudar, mas nós temos, então, Deus criou a nossa sexualidade. Nós expressamos a nossa sexualidade através do corpo, que inclusive deve ser também santificada. Aqui entra a função, então, do casamento e a dimensão corporal do casamento e do sexo dentro do âmbito, então, do casamento. Nós também temos a dimensão, aqui eu já falei, inclusive, sobre isso, o corpo foi criado como algo singular. O seu corpo é singular diante de Deus. Você é um ser único diante de Deus, é a sua individualidade. Você já parou para pensar algumas singularidades que você tem? A sua etnia, a sua família, o seu parentesco, a sua temporalidade. Você existe em um determinado momento. Você existe dentro de uma família. Você tem ancestrais, você tem pessoas que vieram antes de você. Você tem uma história. Você constrói através da sua individualidade a sua história. Então, essa é a dimensão singular que nós temos através do nosso corpo. Mas o nosso corpo também tem um aspecto social. É através do corpo que nós nos relacionamos. O corpo, então, tem o aspecto de sociabilidade.
É através desse aspecto de sociabilidade que nós temos, enquanto seres humanos, o desejo de expressar e acolher relacionamentos humanos. É por isso que a gente acolhe, a gente expressa relações humanas, né? Por causa da sociabilidade. Isso através, então, do nosso corpo. Então, nós desenvolvemos fraternidade, sociabilidade, né? Nós nos identificamos com determinadas pessoas, nós praticamos também atividades sociais, nós nos unimos no casamento por causa dessa dimensão, então, social. O corpo também deve ser disciplinado, devemos disciplinar o nosso corpo. Paulo falou sobre isso em 1 Coríntios 9, reduzindo o seu corpo à servidão. O corpo também deve ser santificado. Nós temos vários textos no Novo Testamento, na Bíblia, que fala especificamente da santificação do corpo. O corpo também é vestido, né? Aqui nós temos no canal um vídeo acerca da vestimenta, a função então da roupa. O nosso corpo também, em alguns momentos, ele sofre, ele passa por enfermidades. O corpo também sofre dores. Em determinados momentos nós ficamos doentes e sentimos as agruras do sofrimento em nosso corpo. Em outros momentos o corpo também vai morrer. O corpo chega à dimensão final, que é a morte. Mas aí nós temos uma esperança cristã para o nosso corpo, que não termina com a morte, é o corpo futuro. Nós vamos receber um novo corpo. 1 Coríntios capítulo 15, o apóstolo Paulo, ele responde algumas perguntas acerca da ressurreição. E lá ele fala também sobre o nosso corpo no futuro. Nós vamos receber um corpo glorificado. Os corpos diferirão em glória na eternidade. Inclusive, nós temos aqui no canal um vídeo também, você pode procurar, respondendo a essa questão do nosso corpo após a ressurreição. Portanto, as dimensões, então, do nosso corpo. A nossa lição, quando ela aborda sobre o corpo e estabelece a relação do corpo e a glória de Deus, nós devemos compreender que o corpo deve ser um instrumento de glorificação a Deus. Ele também alerta sobre o perigo dos extremos, né? Algumas pessoas, isso aconteceu ao longo da história, como o platonismo, o gnosticismo, o maniqueísmo, eles tiveram uma visão do corpo negativa. Isso aconteceu em alguns momentos da história. Por outro lado, nós tivemos uma espécie de culto ao corpo na Grécia Antiga. Então, a lição fala do perigo dos extremos. Nós não podemos estar num extremo, que é ter uma visão negativa do corpo, como tiveram o maniqueísmo, o platonismo e o gnosticismo, mas não podemos ir para um outro extremo, que é fazer do nosso corpo uma divindade, né? Uma divindade. Ter atitudes, então, que faz a gente cultuar ao belo, um culto ao belo. Aí seria uma visão narcisista. Tem pessoas que têm uma visão narcisista do corpo. Nós estamos vendo um narcisismo moderno, que é marcado pela supervalorização do corpo, em detrimento da alma e do espírito. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, nós devemos ser gratos por essa maravilha, conforme nós mostramos aqui no início do vídeo, que Deus criou, que é o nosso corpo, mas nós não podemos, em detrimento da alma e do espírito, supervalorizar o nosso corpo. Nós não podemos idolatrar. Hoje você vê a prática excessiva de selfies, publicações de si mesmo em redes sociais, cuidados estéticos, cosméticos e físicos em excesso. A gente precisa cuidar do corpo, mas sem exageros. O cristão, ele precisa ser cuidadoso em tudo. A nossa lição aborda, então, aborda isto, né? Bem, então, hoje você vê, por exemplo, algumas pessoas com vícios, com automutilações, algumas pessoas com atividades extravagantes, como piercings, por exemplo, né? Escarificações, tatuagens, que deformam o corpo. Então, é que entra, então, o equilíbrio. O equilíbrio. O cristão deve cuidar do corpo, o
cristão não deve, como qualquer pessoa, ter uma vida sedentária, mas ele não pode também ter um culto ao corpo. A lição também comenta sobre princípios ou regras. Quando falamos em corpo, temos a tendência de pensar em regras, mas o viver cristão moderado consiste, acima de tudo, na observância de princípios bíblicos. Quais são esses princípios bíblicos em relação ao corpo? Um deles, 1 Coríntios 10, 31, fazer tudo para a glória de Deus. Outro que nós devemos aplicar é que as atividades mais simples do nosso cotidiano, elas, se não tivermos cuidado, podem nos levar ao legalismo. Você fazer determinadas coisas para serem vistas, então, pelos homens. O que nós fazemos, devemos fazer para glorificar a Deus. A terceira parte do comentário da nossa lição fala sobre o corpo e a coletividade. Aqui entra a prática, então, relacional. Qual a relação que existe entre corpo e igreja? Essa reflexão deve começar pelo entendimento de que o individualismo não combina com o sentido mais elementar da igreja. Quando nós vamos à igreja, nós vamos com o nosso corpo. E lá nós nos reunimos com demais irmãos que também, obviamente, vão com seus corpos. Então nós estamos ali naquele momento a prática relacional. Esse foi um dos propósitos, então, de Deus para a obra da criação e também para a igreja, que nós fôssemos seres relacionáveis, gregários, sociáveis, que começa dentro do âmbito doméstico, o casamento, e se estende para várias outras dimensões sociais da vida humana, como, por exemplo, a igreja, que tem essa dimensão também social. Nós, então, ali nós interagimos, nós expressamos as nossas faculdades da alma através do corpo e nós vivemos de forma, então, sociável. Então, há uma relação entre o corpo e a igreja nesse sentido de relacionamento. Ali, então, nós trocamos afetividades. A igreja deve ser pautada por um ambiente de afetividade. O que nós estamos vendo nos dias atuais? Nós estamos vendo que a troca de afetos, elas vêm sendo substituídas pela frieza da tecnologia. Nós temos, inclusive, um vídeo aqui no canal que nós falamos sobre isso, né? Como está a nossa comunhão? O comentarista pergunta. Portanto, a prática relacional. A prática também congregacional, aqui é o culto, aqui entra o culto coletivo. Algumas pessoas criticam a igreja e acham que devem viver uma vida solitária, individual, meramente virtual. Nós precisamos, então, ser prudentes em relação a isto. A Bíblia, ela incentiva nós a fazermos parte do corpo, integrarmos o corpo e estarmos no âmbito da igreja para desfrutarmos, então, dessa prática congregacional. O autor também faz uma reflexão sobre tecnologia e culto. O corpo, muitas vezes acontece que as pessoas estão com o seu corpo no culto, mas elas não estão presentes no culto porque elas não se envolvem no culto. Eu já falei aqui no início desta fala que o culto tem a dimensão corporal. E aí temos uma referências bíblicas, 2 Crônicas 7, 1 a 4, Salmo 27, 4, Salmo 100, Atos 2, 41 a 47. O culto tem um elemento corporal, né? Nós participamos do culto através do nosso corpo e nós expressamos adoração a Deus no culto, no âmbito coletivo, através também do nosso corpo. Mas o que tem acontecido hoje? Os recursos tecnológicos da atualidade, drones, telões, celulares, tablets, eles precisam ser usados com moderação. Nós sabemos que algumas igrejas já estão usando, né, esses dispositivos, como drones, telões, celulares, tablets, enfim, mas isso deve ser utilizado com bom senso. Em alguns lugares você vê que isso já está interferindo no culto. As pessoas estão ali com o corpo, mas não estão presentes. Alguns que estão fazendo esta filmagem, que alguns chamam de equipe de mídia, muitas vezes eles vão só com o objetivo de registrar. Em que momento eles participam do culto? A equipe de mídia participa do culto em que momento? Elas têm um momento de participar do culto, que elas vão para adorar a Deus, ou elas vão apenas para filmar, para tirar foto? Se não tivermos cuidado, o culto se transforma num momento de espetacularização. Mas preocupamos com a performance. Isso gera pregadores performáticos. Nós temos um vídeo aqui no canal acerca disso, que estão mais preocupados com a performance do que com o conteúdo da exposição bíblica. Portanto, essa relação de tecnologia no culto, ela precisa ser vista, então, com moderação.
Concluindo, nós podemos dizer que a verdadeira adoração ao Criador abrange a integralidade do nosso ser. Então, o que nós vimos nesta lição de hoje? Nós vemos o corpo como criado por Deus, nós vemos as maravilhas do corpo, nós vimos uma visão teológica acerca do corpo, que deve ser utilizado para a glória de Deus, e nós estabelecemos uma relação entre corpo e igreja, corpo e coletividade, corpo e culto. Que nós possamos, então, valorizar o nosso corpo e utilizá-lo para a glória de Deus, conforme diz as Escrituras. Esta foi a lição de número 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. Caro professor de escola dominical, aproveite esse momento singular que você tem diante da sua classe para expor essas verdades tão importantes diante da sua classe. Que privilégio Deus lhe concedeu? Deus lhe concedeu um privilégio, Deus lhe concedeu dons, Deus lhe concedeu oportunidades. Aproveite isso para a glória de Deus. Deus colocou você diante desta classe para você trazer essas verdades das Escrituras para os seus alunos. Seja grato e aproveite a oportunidade e seja um instrumento de Deus diante da sua classe para levar a verdade das Escrituras nesses dias que nós vivemos. Que Deus o abençoe. A nossa oração a Deus é que esta aula seja abençoada, que você seja mais uma vez um instrumento de Deus. Não deixe de orar e buscar a Deus para que Deus dirija você para conduzir esta aula e que você também esteja conosco nas próximas lições. Compartilhe esse vídeo com alguém da sua igreja. Isso que você ouviu aqui te edificou? Te abençoou? Você lembrou de alguém? Compartilhe no grupo da sua igreja, da sua congregação, com membros da sua família, com pessoas que você acha que esse conteúdo pode ser esclarecedor e abençoador. Nós esperamos você no próximo vídeo. Até lá!